Oi galera, tudo bom? Hoje estamos Oi. na mais uma edição do programa Polêmica. Apresenta a gente. E hoje a gente vai falar sobre saúde no Brasil, impasses e desafios enfrentados pelo SUS. Vamos lá. A gente vai começar essa discussão falando sobre como surgiu o SUS. Uma Certo? parte Não muito faz importante. sentido isso. A gente tem que dar uma... Onde foi o marco inicial do SUS? Pra contextualizar. né? Isso, exato. O marco inicial do SUS foi na Constituição de 88 e que tinha como conceito principal saúde é direito para todos e dever do Estado. Então é um direito bem inclusivo, uma proposta boa. O SUS compreende saúde como parte do entendimento e qualidade de vida e foi baseado nos conceitos de universalidade, integridade e equidade. O mais importante dentre os três, claro que os três se conversam, mas o mais importante deles é a integridade, que vai falar que as pessoas têm o direito de serem atendidas no conjunto de suas necessidades. Justo, muito bom. O SUS é reconhecido mundialmente como uma política pública importante e com grande potencial, porque realmente é uma política gratuita e que atende todo mundo, ou pelo menos Uma essa é a das únicas proposta. no mundo. Isso. Verdade. O SUS compreende saúde como parte do entendimento e qualidade de vida. Em 2008, a expectativa de vida em geral para os brasileiros era 78 anos. Para os homens, 69 e para as mulheres, 76. A população de idosos cresceu no 98 a 2000, 107% e os jovens, 14%. Por esses dados de 98 a 2000, a gente percebe que a população de idosos aumentou muito, enquanto a de jovens aumentou, mas não tanto, entendeu? E uma justificativa para isso é que é a diminuição no índice de fecundidade do brasileiro. Então, hoje a média de filhos do brasileiro é de 1,8. Diminuiu em relação aos anos anteriores. E por esses dados, o sistema de saúde brasileiro está passando por uma importante transição demográfica e que está em curso no país. Ou seja, o país inteiro está passando por essa transição. Sim. Diante das perspectivas, essa transição demográfica mudará o perfil da população brasileira. Levantamentos que o IBGE fez falam que em 2050 mais de 100 milhões de brasileiros terão mais de 50 anos. Caramba. Então, se não for implantada uma política de prevenção de doenças e promoção da vida saudável, haverá uma população de idosos com vários problemas de saúde, o que transforma o sistema de saúde e dificultará o seu financiamento. Ou seja, se você tem mais gente idosa com mais problemas de saúde, que na cidade O sistema tem que meio cumprir natural, com esses isso. problemas. E o financiamento fica muito mais difícil, sim. entendeu? Financiamento do Estado ainda. Então a gente tem que, o SUS tem que agora ter uma necessidade de identificação precoce dos fatores de risco. Sim, prevenir para não... Exato. Há também a relação nutricional dos brasileiros. O sobrepeso e a obesidade aumentaram. Em 2009, o sobrepeso atingiu 30% das crianças entre 5 e 9 anos. E 48,1% da população hoje em dia está no sobrepeso e 15% é obesa. As famílias brasileiras vêm trazendo para dentro de casa uma dieta mais industrializada e menos tradicional, que é muito mais calórica e menos nutritiva. Verdade. E isso causa reflexos no organismo, porque resulta em enfermidades, como uma enfermidade que é recorrente agora no Brasil, é o descontrole da pressão arterial, que vem desses maus hábitos alimentares. Realmente. Colesterol também. Colesterol também. E realmente são doenças que vêm aumentando, né? Isso. E essa problematização no SUS é fundamental, porque diz muito sobre a política de saúde no Brasil e os impasses e desafios que o SUS tem que cumprir e que vai ter pela frente, e que já está tendo, né? E em que o direito à saúde praticamente se confunde com o direito à vida. Por quê? Saúde significa o quê? Que você tem que ter uma alimentação saudável, condições de trabalho saudáveis, moradia digna, saneamento básico eficiente, e tudo isso está integrado com a definição de saúde, mas também com o direito à vida. São vários elementos que compõem. Exato. Não só... É integrado, entendeu? Não é só o hospital, por exemplo. Isso, entendeu? Saúde é resultado de um conjunto de determinantes, os quais o SUS apresenta-se como uma proposta nessa direção. Então, o SUS caminha nessa direção, tem uma proposta nessa direção, mas, como a gente está falando aqui, essa introdução inicial, ele vai enfrentar muitos problemas pela frente, se já não vem enfrentando. Exatamente. Diante dessa discussão, a gente vai focar nesse debate aqui agora sobre 5 enfoques. Serão esses: doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes; doenças transmissíveis, como a AIDS; fatores comportamentais de risco modificáveis, como o tabagismo; dependência química e uso crescente e disseminado de drogas lícitas e ilícitas.
A gente vai começar falando sobre as doenças não transmissíveis, como a hipertensão e a diabetes. A hipertensão, na verdade, essas doenças são os que geram um maior número de casos de mortes no país. Elas matam mais do que as doenças infecciosas. E 75% do valor que o SUS destina para ajudar as pessoas com esse tipo de doença vão para pacientes que têm problemas cardiovasculares. Caramba, bastante. A hipertensão atinge 23,3% dos brasileiros e só uma parcela tem ciência do diagnóstico. E apenas 13%, 19% conseguem ter o controle sobre a pressão arterial. Bom, sobre a diabetes, a estimativa é de 11 milhões de portadores, sendo que somente 7,5 milhões têm ciência e se tratam adequadamente. O câncer é o grande motivo do óbito no Brasil e no mundo, sendo o mais incidente o câncer de pele. Nos homens, os mais comuns são o câncer de próstata, pulmão, estômago, cólon e reto. E nas mulheres, câncer de mama, colo de útero, cólon e reto também, e pulmão. Os tipos de neoplasias malignas constituem a segunda maior causa de morte da população. Muitas mortes por causa disso. Segunda. Aí, sem ser as doenças não transmissíveis, tem as doenças transmissíveis também, que é um caso que o SUS se preocupa em controlar, como a síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS. A epidemia, ela vem diminuindo no decorrer dos anos e agora ela oscila em torno de 20 casos por 100 mil habitantes. E desde 2009, a maior parte da transmissão do vírus ocorreu por via heterossexual. Caramba. Em 1989, a razão era de 6 casos de AIDS no sexo masculino para um caso no sexo feminino. Em 2009, chegou a 1,6 casos de homens para um caso em mulheres. Nossa, baixou bastante dos homens, né? Com o tempo. Então, a política de redução da transmissão dos vírus HIV teve que também ter um controle da forma de transmissão vertical, que é da mãe para o filho. E foi uma política que teve um bom desempenho por conta da diminuição do número de crianças infectadas. Também a tuberculose ainda é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, exigindo esforços para acelerar a diminuição de sua ocorrência. É um grande número de casos de mortes também por tuberculose. E também, segundo o Ministério da Saúde, o crack poderá tirar a vida de pelo menos 25 mil jovens por ano. A média de idade do início do uso é de 13 anos apenas. E outro grave problema de saúde pública é a dependência do álcool e o consumo e o abuso dele mesmo, que vem aumentando em todos os setores da sociedade. Ele, além de causar danos irreversíveis a vários órgãos, está também relacionado a cerca de 60% dos acidentes de trânsito e 70% das mortes violentas. Não é à toa que teve a criação da lei seca, né? Exatamente. Foi muito útil. O consumo de álcool nas vias de trânsito. Exatamente. É realmente bem recorrente. As pessoas não tem muita noção. Acha que nada vai acontecer. Exatamente. Isso é decorrente do vício no alcoolismo. Bom, o processo de saúde pública decorre de vários aspectos sociais, ambientais, biológicos, econômicos, políticos, vários mesmo. Segundo os números do IBGE de 2007, o gasto com saúde pública representou 8,4% do PIB do país, sendo 58,4% gasto pelas famílias e 41,6% gasto pelo governo. Segundo o IBGE também, em países ricos, 70% dos gastos nesse sentido são cobertos pelo governo e 30% pelas famílias. Em 2009, no Brasil, foi gasto pelo governo 47% apenas, sendo os outros 53% de recursos privados. E a maioria da população não consegue pagar pelos tratamentos. O tratamento de câncer é muito caro. Enfim. E ainda assim, essa nossa política é bem rara, é muito boa comparada aos outros países. Mas ainda assim tem alguns impasses que o sistema universal... O sistema do Brasil, o SUS não consegue cumprir, né? Que mesmo com esses dados, a gente vê que o nosso é muito bom. Sistema único. Em 2011, o orçamento da União para a Saúde, segundo o Ministério da Saúde, foi de 68,8 bilhões, com somente 12 bilhões tendo sido investidos na saúde básica, como no Estratégia de Saúde da Família. Não conhecia. Em 2013, revelado pelo MAS, Assistência Médica Sanitária, dos 432 mil leitos de hospitais no país, 35,4% pertenciam a hospitais públicos e 64,6% a hospitais particulares.
Realmente é muito... A maioria nos hospitais particulares. É, porque ainda. os hospitais públicos muitas das vezes não dão conta, não tem nem Das leito pessoas. suficiente para as Isso. pessoas. Isso chega a ser um pouco contraditório com o que a gente estava Exatamente. falando sobre o nosso ser um dos melhores no mundo, sendo que nos outros dados, o IBGE constatou que nos países ricos 70% dos gastos são cobertos pelo governo. Mas chega a ser um pouco contraditório. Exato. Então, tipo, a gente tem uma política de saúde pública, Boa. mas que na verdade é contraditória porque entra com os impasses da política de saúde privada, que também vem forte. Exatamente. Que sentido lucrar. Exatamente. E é estimado pelo Ministério da Saúde que o Programa Saúde e Família tem atingido até 2013 100 milhões de brasileiros. O país reduziu em mais de 70% a mortalidade infantil nos últimos 30 anos. Alcançou uma das maiores coberturas de vacinação de gestantes, idosos e crianças no mundo também. E a transmissão de cólera foi interrompida em 2005. A paralisia infantil e o sarampo foram eliminados em 2007. E constatou-se numa pesquisa também que o SAMU atende mais da metade da população brasileira, diminuindo os atendimentos de procura na urgência. O programa de farmácia ele também disponibiliza medicamentos com até 90% de desconto. E em 2011 criou-se a possibilidade de adquirir remédios com 0 gastos. O que é muito bom. Também a equipe de saúde e família e distribuição gratuita de medicamentos são os serviços mais bem avaliados pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa. E... É isso. O SUS avança, é uma instituição de política pública, de saúde pública, né? Boa, única no mundo, mas que enfrenta esses impasses que a gente está colocando aqui. Esse debate é muito válido, diz muito sobre a realidade do brasileiro. Mas também não deixamos de dar o crédito ao SUS. Exatamente. O SUS é uma boa As política. campanhas de vacinação, o controle da maioria de alguns vírus, de doenças que não tem muitos casos. Sim, agora. A gente é um dos únicos países que tem esse tipo de programa. Então, é importante a gente dar valor, mas é também importante a gente reconhecer que dentro do nosso país há contradição e esse sistema não é perfeito. Tem e é muito que aprimorar. importante mostrar esses dados todos, que não foram poucos, para a população, porque a gente tem conhecimento também. A gente adquire conhecimento, porque muita gente não sabe da maioria das coisas que foi falado aqui. Essa aqui é a nossa proposta no programa Polêmica. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau.